Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa de cara nova, eu vou fazer a besteira de mudar a câmera no meio do programa? Vou fazer. Por quê? Porque acaba. Estou em casa agora, em Jacareí, na casa dos meus pais, então assim, vocês já estão vendo que o cenário está diferente, né? E naturalmente essa é a primeira conversa de 2023, então a todos que eu não desejei nos outros vídeos um feliz ano novo agora, praticamente já no meio de janeiro, que é quando eu imagino que vai ao ar, mas antes tarde do que nunca, né? O importante é desejar um feliz ano novo para todo mundo. Pessoal, antes da gente começar o bate-papo, eu vou pedir o de sempre. O ano muda, o discurso não. Por quê? Porque a gente é assim, a gente aqui no YouTube, a gente precisa pedir muito para vocês. Primeiro, deixar o like de vocês. Ah, Iago, mas eu vou querer deixar no final, vou querer a conversa inteira. Vou assistir lá, quando estiver no finalzinho, eu vou pedir o like. Esquece isso. Você esquece, eu esqueço, todo mundo esquece, tá? Então, por favor, já deixa o like agora no começo, a gente já mata esse assunto, tá bom? Deixou o like, compartilha o vídeo com o máximo possível de gente, mas principalmente assistiu o vídeo, viu algum trecho e você fala, poxa, esse trecho vai ser importante para alguém? Compartilhe o vídeo com essa pessoa específica, que é óbvio, a gente vai trazendo pessoas aqui para formular a nossa comunidade, principalmente pessoas que estejam engajadas, que queiram participar. E, é claro, vou pedir que vocês deixem o comentário de vocês. Vocês já perceberam que já mudou o cenário? Quer dizer que eu mudei de cidade, assim como eu avisei para vocês. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente manter este querido podcast, porque eu tinha grandes pessoas em Viçosa para entrevistar e conhecer novas pessoas, assim como a gente está fazendo nesse exato momento. Mas aí eu cismo de mudar de cidade, então eu vou ter que reconhecer, vou ter que encontrar todo mundo de novo. Então eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu quero que vocês deixem o nome de pessoas que vocês gostariam que fossem convidadas aqui do NS Podcast e aí a gente tenta entrar em contato, tá? Fez tudo isso? Por último, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. O canal ainda é pequeno, então o YouTube demora um tempinho para notificar vocês. Então, por favor, ative o sininho também, tá? Aí você recebe nessa parte de cima, aqui em algum canto da sua tela, a depender do dispositivo que você esteja utilizando, você recebe a notificação aqui que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta-feira. Combinado? Introdução longuinha, né? Introdução longuinha. Aliás, eu ainda vou alongar essa introdução, porque, assim, esta menina que está aí do outro lado, ela está me acostumada a ouvir falar durante horas. Não só em sala de aula, mas porque eu falo pra caceta. Avulsamente, entendeu? Então, obviamente, antes de começar, Aline, queria te agradecer a presença, queria te agradecer o aceite do convite. É muito legal, mesmo mudando de cidade, mesmo mudando de contexto, que nem eu fiz agora, saber que eu ainda mantenho alguns contatos em Viçosa e dá para a gente trocar uma ideia, manter o bate-papo, colocar os assuntos em dia. E para começar, o ano muda, mas o formato do programa não. Né? Eu ainda não tenho roteiro, mas tem a pergunta de início, que me conte, para além da UFV, para além dos projetos, da formação acadêmica, me conte quem é você. Olá, gente, boa tarde. Queria primeiramente agradecer ao Iago pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz em receber. Desculpa a demora, né? Final de período não me permitiu fazer antes. Mas meu nome é Aline, eu tenho 23 anos, moro em Viçosa, nascida e criada aqui. Minha família é composta por 4 pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão. Sempre morei em Viçosa, na mesma casa, então a mesma vizinhança praticamente. Cresci, brinquei na rua da minha casa. Então, Viçosa, assim, é onde eu estudo, é onde eu moro e é onde eu tenho a maioria dos meus familiares também. Aí eu vou começar esta nossa conversa justamente por esse ponto. Você está em Viçosa o tempo todo, né, ao longo da tua trajetória, né? Como que você, seja na infância ou até mesmo já mais jovem, antes de entrar para a universidade, como que você via a UFV? Assim, como que é a visão de alguém de Viçosa sobre a UFV? Eu acho que isso seria um mundo à parte, assim.
Já percebi isso por conversar com pessoas que não têm muito acesso a esse lugar. Acha que é um mundo à parte, assim. E Viçosa é conhecida pela universidade, é um patrimônio, é um lugar bonito, mas que muitas vezes não representa muito como é a cidade, né? Eu acho que é um mundo à parte, a universidade. E é um local também que muitas pessoas acham que não podem entrar, que não podem frequentar, seja só para passear pelo campus mesmo, por achar que é um lugar privado. Mas faz parte da cidade, né? Então eu via como algo à parte e como um lugar que eu queria fazer parte, né? Estudar ali. Mesmo no início não sabendo que curso faria, mas sentia vontade, sim, de participar da universidade de uma forma além de visitar, passear, né? É porque, enquanto eu morei aí, eu sentia muito isso de quem estava próximo à entrada da UFV tinha essa questão de aproveitar o espaço, ter um contato direto ali. E quem ficava mais distante falava de um jeito diferente. Assim, era como se fosse ir para uma outra cidade. Era Exatamente. estranho. Era Uhum. estranho ouvir, porque você falou, não, mas faz parte da sua cidade, não é que criou-se uma cidade à par ali, mas esse é um ponto que eu sempre fiquei na dúvida, assim, como que alguém de Viçosa via essa universidade, né? Porque muita gente de fora, muita gente que vai construir, mas não está ali na cultura de Viçosa especificamente, né? Sim, assim, eu moro perto da universidade, então essa questão de localização nunca foi algo que me impediu muito. Mas Viçosa é uma cidade, assim, tem muitos bairros periféricos, né? Então, muitos lugares muito distantes, zona rural. Então, eu acredito que pode ser que tem criança que nunca foi na universidade, nunca passeou, nunca passou por lá. É engraçado que tem gente que já é mais velha, mas que não conhece certos lugares da universidade, por ser um campus muito grande, não conhece e fala assim, onde que é tal departamento? A pessoa não faz ideia de onde que seja, quais as características, aonde se localiza. Então, acho que uma das coisas que, assim, eu sempre tive mais próximo à universidade, e quando meu tio ia, ele me levava para brincar lá. Então, assim, no próprio departamento de educação física, mas eu acho que tem muita gente que não conhece, que não tem possibilidade de acesso mesmo, de se locomover até esses lugares, né? Esse é um ponto importante, porque e não é uma questão só de Viçosa especificamente, está conversando de Viçosa, provavelmente é a tua experiência, mas nas cidades onde eu fui passando, tinha essa característica da universidade ser muito fechada, por mais que ela fosse pública, ela tem muita restrição e o povo não consegue entender que o espaço ali não pertence à universidade, pertence a Uhum. eles, de maneira geral. Sim. A universidade é uma atividade que está ocorrendo ali naquele campus, naquele espaço, mas que ali, de fato, é público. E pegando um gancho ali, nessa tua última fala, me conte como era você criança. Assim, você falou de brincar na UFV com seu tio, né, por exemplo. Uhum. Me conte como você era criança. Você era uma criança arteira? Você era uma criança nerd? Como que você se definiria olhando para trás agora? Eu acho que eu fui uma criança que aproveitei a infância, assim. Minha mãe fala que eu não era muito arteira, não, mas que eu gostava muito de ficar brincando na rua. Sempre gostei muito de jogar bola, então eu ficava jogando bola na rua, chegava com o dedo sangrando. Ia brincar na universidade, então por ter primos mais ou menos e primas da mesma idade, acostumava brincar com elas. Uma situação assim que aconteceu de estar brincando com minha prima, ela caiu em cima de mim, eu quebrei o braço. Então, assim, coisas de infância. Eu acho que eu fui uma criança que aproveitou muito a infância. Ser nerd, eu acho que não seria a palavra, mas sempre, assim, lidei bem com a escola. Nunca tive. Não fui uma criança de dar problemas e trabalho para os meus pais, assim, de ter que ficar indo na escola, não. E nesse momento ali, né, principalmente ali na infância, e depois quando você vai para a adolescência, como que entra a educação física na tua vida, assim? Como que entra essa vontade depois de ir migrar para a educação física?
Então, eu não sei te dizer exatamente assim, foi nesse momento. Mas quando você chega no ensino médio, você já começa a se perguntar, né? Qual curso vou fazer? Que área vou, que caminho vou percorrer, né? Eu lembro que eu tive a infeliz ideia de falar que eu ia fazer medicina com meu pai. E aí, nossa, aquilo ali ficou na cabeça dele, que eu ia fazer medicina, que eu ia fazer medicina, e por um tempo até eu me iludi nisso, né? Mas eu acho que lá para o segundo, principalmente no terceiro ano, que era a hora que eu tinha que decidir, eu olhei para esse lado da educação física. Eu acho que por o esporte fazer parte da minha vida, por ser algo que eu gostava, eu acho que também essa questão de lidar diretamente com as pessoas, que é algo que eu gosto, então acho que partiu daí. E aí, quando eu me formei em 2016, logo em 2017 eu entrei no UFV. Então foi uma surpresa boa, porque eu achei que não ia ser assim de cara, né? Que eu ia conseguir entrar. Aí eu falei, meu Deus, foi o senhor mesmo que quis, porque na época ainda que eu fiz o Enem, eu tinha caído de moto, eu tava com o pé machucado. Eu fiz o Enem com uma bota ortopédica, com o pé todo Meu ferido. Deus. Então eu falei assim, acho que foi o sacrifício do Enem mesmo que fez eu entrar assim, na universidade logo de cara, porque nem eu acreditava nisso, para te falar a verdade. Esses momentos, assim, a gente estava falando antes, né, de começar, né, da questão desses momentos de transição, né, de Uhum. fase da vida. E esses momentos, por exemplo, do ensino médio para a vida universitária, né, ele é um momento de muita transição, de muita transição. Então, assim, é sempre muito complicado. Assim, pouquíssimas pessoas que eu conheço passaram tranquilas. Assim, pouquíssimas. Geralmente, ou você não sabe o que é, e ali virou uma opção só para você precisar entrar. Então, já tive colegas que, sei lá, foram para a universidade porque não tinha o que fazer. Aí eu prestei, aí eu ganhei uma nota, aí eu tive a nota, aí, poxa, vou desperdiçar a nota? Pô, não, vou aproveitar. E já tive gente, por exemplo, que sabia exatamente o que queria desde o primeiro dia, né, já era mais assim. Quando você chega na educação física, você tinha noção do que era educação física, você queria muito aquilo, já era uma paixão sua, ou tipo assim, você falou, não, gosto de educação física, vou ver o que que é. Como que foi a sua entrada? Foi muito vou ver o que é, porque eu lembro que eu entrei pensando numa coisa da educação física, eu entrei direcionado já para a licenciatura, né? Então, eu já sou um novo catálogo, 2016 ainda era BI, então eu já entrei específico. E aí eu conheci a educação física dentro do curso, eu entendi a educação física escolar dentro da universidade, através de professores. Então, foi ali que eu consegui compreender, assim, tem muito a entender. A educação física é uma área muito grande, muito diversa, mas foi ali que eu consegui realmente, nossa, isso aqui é educação física. Isso aqui é a licenciatura em educação física, percorre esses caminhos, discute essas coisas. Mas antes eu não sabia. Para mim, era a educação física, mexer o corpo, trabalhar com esporte, mas eu não conseguia entender a intencionalidade, a importância, quais os objetivos, como a educação física escolar trabalha dentro da escola mesmo. Então, a partir desse caminho que eu percorri, né, durante a licenciatura, que eu pude conhecer mesmo. Esse é um ponto, geralmente, assim, pelo menos eu vejo assim, né? A gente acaba tendo dificuldade de definir a educação física, justamente por conta desse número de áreas que ela vai abarcando, e muita gente chega com, assim, com muitas expectativas diversas, e a primeira aula, que é aquela sentada teórica da história da educação física, aquilo você vai vendo as esperanças e os sonhos, eles derrocando, assim, você vai olhando a cara das pessoas, todo murchando, assim. Você fala, gente, mas quando que vai? A gente vê, não tem prática de futsal no primeiro dia? A gente não vai para a piscina, a gente não vai para o campo, não vai. Você vai vendo só as carinhas, só 17 anos, assim, você vai vendo o sonho indo embora, assim, tirando férias, o sonho. Exatamente. E eu falo, gente do céu. E uma das coisas, assim, que no início eu cheguei em casa e eu falei com meu namorado assim, nossa,
eu não vou fazer esse curso, não, eu não tenho amigo nenhum, eu não vou aguentar esse lugar, não. Sabe aquele desespero de você chegar num lugar que você não conhece as pessoas, que é tudo muito novo? Nossa, eu falei assim, eu vou largar esse trem, não aguento isso não. Logo no início, assim, depois a gente faz amizade, começa a se enturmar, mas no início é um terror, credo. Eu juro que eu tive, assim, eu tive esse pensamento de largar, acho que foi no terceiro, quarto mês, mais ou menos. Assim, que na minha cabeça, eu era do cara não necessariamente da prática, porque você já acompanhou aulas comigo e você Uhum, sabe que eu não sou o cara da prática, né? Eu sou um senhor nerd, né? Sou um senhor de idade nerd. E quando eu cheguei lá, eu falei, pô, eu quero ser treinador de futebol. Essa era a minha missão de vida. uhum. Quando começou a vir bioquímica, Nossa, nem me lembro de bioquímica. célula, começou a vir uns negócios assim, eu falei, gente, eu só queria saber o que era 352, 442. Eu não queria saber. Tá muito foda. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, será mesmo que eu preciso mesmo ser treinador de futebol? Será que tem essa necessidade? O mundo está precisando de mais um treinador. Será que é isso mesmo que está faltando? E aí, na época, eu não desisti, obviamente, mas passa pela cabeça justamente esse cenário. Se eu olhar para o lado e falar, meu pai amado, o que aconteceu para eu parar aqui nesse local? É, Nossa, difícil, né? pra caramba, pra caramba. E como que, assim, a parte da amizade eu entendo, né, essa construção da amizade, mas você teve algum momento que você falou, tá, não vou desistir, mas também eu tô gostando bastante. Assim, teve esse momento para você? Acho uma fase assim que eu fui muito feliz e realizada assim no curso foi quando eu entrei no PIBID. Isso foi em agosto de 2018, setembro, por aí. Então eu já tinha um ano e meio de curso. E aí quando eu entrei no PIBID, meus olhos brilharam, aquilo ali me fascinou, porque às vezes eu me senti um pouco perdida, mas quando eu pisei na escola, quando eu dei a minha primeira aula, quando eu frequentei um lugar que tem uma história individual para mim, porque, por incrível que pareça, quando eu fui fazer o PIBID, eu retornei à escola que eu estudei. Então, entrar ali por aquela porta, pertencendo a um lugar diferente, né? Porque antes eu era uma aluna da escola, entrar como uma estagiária, uma futura professora, foi uma sensação assim muito boa, muito diferente. Foi ali que eu comecei a me encontrar, a me sentir mais feliz assim mesmo com a licenciatura. Me conte, quando você chegou na primeira aula, Nossa, olhando aquela molecada, olhando aquele pessoal que um dia foi você, nossa, assim. como que foi o sentimento? Primeiro, a primeira aula, eu lembro assim exatamente, eu e o Gabriel sempre fomos a dupla, né? E aí eu lembro que estava chovendo nesse dia e a gente tinha que imprimir alguma coisa, eu não lembro se era o plano de aula, se era alguma coisa para aula, eu não vou lembrar exatamente. E aí estava chovendo muito, a gente falou assim, meu Deus, a gente tinha que dar aula tinha que estar na escola uma hora, aquela correria. E aí eu lembro que a Doiara salvou a gente, deu uma carona para a escola, que ela tinha que ir também, né, acompanhar a gente. Deu uma carona para a gente para ir para a escola, estava chovendo muito, muito, muito. E essa primeira aula foi uma aula, assim, totalmente diferente, porque foi uma aula teórica. E aí tem todos os paradigmas, todos os preconceitos, todas as dificuldades que a educação física com relação ao seu conteúdo teórico, principalmente nessa escola. E aí, pela cultura mesmo da escola, sabe? E aí eu lembro direitinho que a gente com um cartaz na mão, explicando para os meninos, eu não lembro o tema que era. Agora eu não vou conseguir lembrar. Mas assim, muito nervosa, tímida, muito novo aquilo ali para mim. Mas eu lembro que assim, o Gabs foi uma pessoa muito importante nesse momento, com aquela toda alegria dele, simplicidade e sempre positivo, né? Sim. Ele foi uma aula boa, assim, a gente saiu feliz conversando com a Dayara depois. Ela gostou, falou o que era importante a gente enfatizar, mas é um processo, né? A primeira aula é sempre
uma aula assim desafiadora e se você olhar a primeira aula e a última aula é possível perceber uma grande evolução, né? Mas a primeira é difícil. Você chegou a se reconhecer em alguma das alunas ou alunos ali que você viu na frente ao longo desse período? Assim, de falar assim, putz, eu acho que eu era parecida com tal, ou pô, meu jeito lembrava tal. Você chegou a ter esse tipo de Não olhar uma, assim? não uma pessoa específica, mas assim, engraçado que quando eu era aluna da escola, eu não era de fazer educação física. Eu era daquelas que sentava na arquibancada e ficava vendo, ou às vezes jogava futsal. Mas assim, eu ia fazer tarefa na hora da educação física, então eu me vi nos alunos nessas situações. Falei assim, nossa, fulano não quer fazer aula, mas eu já fui assim. Fulano está fazendo uma tarefa de outra disciplina, mas eu também era assim, sabe? Então, você chegar e conversar com a pessoa para tentar convencê-la a participar da sua aula, você fica se perguntando também, né? Mas assim, eu não culpo eles por não reconhecer a educação física, não dar margem mesmo para isso, porque a cultura que tem na escola é do rola-bola. Então, eles estavam acostumados a chegar e fazerem o que quiserem. E aí chega uma turma de menino da idade deles, praticamente, estagiário, querendo mudar algo que já é tão comum para eles, né? Então, foi uma luta, assim, que eu e os outros meninos do PIB tivemos. Essa questão do rola-bola, ela é comum na nossa área, infelizmente, Sim, muito infelizmente. Ela é muito comum. Fora quando você tem ainda um pouco de avanço, o cara só trabalha as 4 disciplinas ali, mas Quarteto as 4 Fantástico, né? o quarteto fantástico das modalidades, e fica ali só naqueles ali, não passa daquela linha, mas nem a pau. Então, assim, tem muita coisa a evoluir, e é muito isso. Acho que eu tenho umas discussões de vez em quando, e acho elas importantes em algum momento, que talvez a culpa não seja de quem esteja nos vendo, né? Sim, a culpa Talvez é seja. nossa. Se o cara, se o menino de 15 anos está olhando para nossa cara e não consegue entender a importância da educação física, provavelmente é que desde que ele entrou no colégio até agora, com 15 anos, ninguém explicou para ele qual é a importância da educação física de maneira convincente. Exatamente. Então, assim, qual é o cenário, né? Será que é culpa dele especificamente que está ali? Será que não é culpa dos antigos professores, ou até mesmo de uma diretoria, da parte de ensino, que não colocou o espaço adequado? Então, assim, tem algumas coisas ali, principalmente na escola, que vai pegar mais a parte da licenciatura, que também é mal vista dentro da própria área, também tem algumas discussões dentro da própria área, infelizmente. Com certeza. Será mesmo que é um menino de 15 anos, o menino ou a menina de 15 anos responsáveis por não enxergar nossas qualidades? Ou será que é a gente que ainda não sabe expressar ao certo como fazer isso para todo mundo, né? Então, Sim. é um ponto importante. E pegando um gancho agora nesse cenário que a gente construiu, né? Você Uhum. entra na escola como professora e você na mesma escola entra como aluna. Quando você olha para trás, né? E aí você falou que você entendia, né? O pessoal que estava ali fazendo uma atividade ou não querendo participar, porque você participou, você vivenciou isso num curto espaço de tempo. Você olhando para trás, você sim entende o porquê que você não queria fazer? Sim, porque acho que nunca ninguém chegou para mim e falou: ó, a educação física é isso, é importante a gente trabalhar tais coisas, os conteúdos se discutem com essas coisas da sua realidade, porque eu acho que muitas vezes há um distanciamento, né, daquilo que você ensina e daquilo que você se aplica, daquilo que você vive. Então, eu acho que faltava um pouco de vontade minha, porque no ensino médio você está ali aquela fase muito tranquila, né, digamos assim. Você não está muito preocupado com muita coisa, então você vai levando aquilo ali, né? Mas acho que faltava um pouco de professores, né, da área,
que mostrasse mesmo o significado da educação física, como que aquilo tinha sentido na minha vida, né? Acho que falta um pouco isso, desses diálogos, né, com os alunos, até mesmo através de uma aula, porque não fazia muito sentido você chegar com um saco de bola, com peteca, entregar e falar, faz o que você quiser, vou ficar aqui sentadinho, mexendo no celular, ou fofocando, então, assim, não tinha um sentido mesmo, faltava essa atitude mesmo dos professores. Esse é um. Isso eu acho muito importante, essas duas vivências, né? Porque você consegue transpor uma para outra, né? Sim. Assim, você consegue. Tem umas coisas que eu às vezes falo, acho que eu falei com a Doiara esses dias, faz pouco tempo, que é essa questão de você entender o sentimento do outro aluno que está ali na tua frente, do aluno, da aluna que está na tua frente. Então, assim, eu posso até não ter vivenciado algumas coisas, mas alguns sentimentos são padrão, assim, o tédio ou o não interesse ou alguma outra coisa, você consegue reconhecer, né, ali presente, né? E isso é importante, você consegue fazer esse paralelo, né? Você vai começar a trocar uma ideia, não do convencimento só da modalidade ou da faça porque vai ser bom para a sua saúde ou qualquer outro argumento mais de utilidade, né? Você começa a falar, não, como é? Eu também estava assim, eu também senti isso. Poxa, mas como é que alguém me convenceria disso, né? Uhum. Como é que alguém passaria a ter essa experiência? Isso eu acho muito importante. E nesse cenário todo que a gente está descrevendo, hoje em dia, pelo menos na maioria da educação física, a maioria das universidades, você tem um grande foco para bacharel e cada vez menos foco para licenciatura. Assim, você tem uma certa exclusão. Sim. E você decidiu fazer a licenciatura. Uhum. Me conte o motivo. Na verdade, isso é um fato assim, engraçado, porque eu não sabia a diferença de licenciatura e bacharel quando eu entrei. E aí, diante a nota que eu tinha tirado, eu joguei na licenciatura. Mas eu não sabia, não, eu só entrei. Para mim, como era um catálogo novo, ninguém conhecia. As pessoas que eu conhecia da educação física que tinha feito anteriormente falavam uma coisa, mas o meu catálogo era diferente. Então, a matriz curricular, as disciplinas, já, já era um caminho diferente. Então, eu entrei na licenciatura, não foi assim, eu vou entrar na licenciatura ou no bacharel. Foi uma escolha a partir da minha nota e sem saber mesmo se era bacharel ou licenciatura. E aí, quando você chega, né, na licenciatura ali, você de cara gostou, assim, tirando aquele período difícil mesmo, assim, Uhum. mas quando você entendeu o que ia ter na tua frente ali ao longo do curso, era uma coisa que te chamava a atenção bastante desde o começo? Assim, no início é uma rotina totalmente diferente do que eu tinha, né? Então, o ter aula constante, vários horários no dia, no início tem muito texto para ler, então eu não estava acostumado com aquele volume de leitura, volume de aula, aquela rotina, porque eu ia para a escola de manhã, chegava em casa, almoçava e dormia a tarde inteira no meu ensino médio. Então, assim, não era algo que eu estava acostumada. Estudar quando eu tinha prova, olhe lá ainda. Então, assim, no início foi tudo muito novo mesmo. Mas aos poucos eu fui me interessando, assim, os assuntos ia me despertando curiosidade, interesse. Mas, assim, o primeiro período ele é tudo novo, você já vai, pega um pouquinho de biológicas, humanas, então você percorre departamentos diferentes do seu também. Então você lida com professores diferentes, assim, que não está inserido na educação física mesmo. Então, no início, assim, no primeiro período, eu não diria, assim, que, eu gostei, eu não gostei. Mas foi um período de adaptação. Depois eu fui me encontrando, fui caminhando, fui conhecendo. E aí, a partir disso, eu fui gostando do que eu estava vendo, do que eu estava aprendendo mesmo. E nesse cenário, qual foi a atividade que você mais se identificou? Assim, qual foi aquele momento que você falou assim, putz,
Caramba, eu gostei bastante disso aqui. Eu não esperava gostar, mas gostei bastante desse negócio. Não esperava, porque, assim, a disciplina que eu mais gostei que eu fiz no primeiro período foi futsal, então já era algo que eu gostava, já tinha uma familiaridade maior, mas eu tinha a prática, né? Eu não tinha teoria. Então foi legal entender um pouco do que tem em volta do futsal, sabe? Mas, assim, a disciplina que eu mais gostei no primeiro período foi a disciplina de futsal com a professora Mariana. Fica aqui. Eu, obviamente, sou orientando dela, então tenho que mandar um abraço aqui para ela e fique o convite para ela vir. Né? Eu recebi uma orientação do Laércio, que é um professor que auxiliou nessa organização. Ele falou assim: aliado, pessoal da banca você só chama depois da defesa, tá? Você espera a defesa acabar, depois você chama todo mundo. Então, para aqueles que estejam estranhando, a Mariana não foi convidada, o Alcides não foi. Todo mundo foi convidado, gente. Só que eu vou seguir conselho, porque pessoas mais velhas têm uma leitura mais ampla da vida do que eu. Apesar de eu ter esta cara de senhor de idade, não quer dizer que eu seja. Meu RG atrapalha muito a compreensão de todos. Né? Então, assim, eu vou seguir esse conselho. Na hora que eu defender, na semana seguinte da defesa, já estarei fazendo todas essas gravações e atrapalhando eles demais na vida acadêmica, que provavelmente estará bem corrido. Né? Aí eu vou ficar tirando 2 horas de todo mundo. Mas eu acho importante isso que você falou. E eu sempre falo essas coisas aqui, porque de fato é verdade. Eu nunca sei quem assiste a gente. Assim, isso é uma coisa que, independente do YouTube, sei lá, o YouTube pode dar o perfil que me assiste, tipo, mais homens, mais mulheres, faixa etária, alguma coisa do tipo, mas eu nunca sei quem especificamente está assistindo. E eu acho isso muito importante, porque quando muita gente vai agora prestar o vestibular, ou muita gente agora já prestou boa parte das etapas e vai ingressar agora na universidade, não tem a noção do curso de fato e vai se encontrando ao longo do caminho. E eu vi muita gente meio que se cobrar demais de já ter chego sabendo. Né? Então, assim, fica uma cobrança meio interna, tipo assim, não, mas você não sabe o que você quer? Como você está no primeiro período, você acabou de entrar, você não sabe para onde você vai? Daqui a 4 anos, você fala, claro que não. Obviamente não. Provavelmente eu não sabe o que vai fazer no próximo ano, quanto mais daqui a 4 anos, assim, menor ideia. E eu vejo muita gente se cobrando, principalmente a molecada que entra, 17 anos de idade, o cara entra assim num negócio tipo assim, não, mas o que você vai fazer da vida com 17? Você fala, menor ideia, gente. O mais natural é não saber. E entra-se muito nessa cobrança. Então, assim, eu acho que a tua história de vida, teu relato, ele é muito importante nesse sentido, do tipo, quem esteja nos ouvindo, tranquilize o coração, assim. Pode ser que você entre e saiba o que você queira. Tá tudo bem, pô, show, bacana. Pode ser que você entre sem saber o que está acontecendo ali direito, mas vai se encontrando também ao longo do caminho. Seja ali ou seja em outras possibilidades, mas cada um vai fazendo sua trajetória sem grandes estresses, tá? Pessoal que esteja nos ouvindo aí, tá? Sem grandes estresses, a intenção é que vocês façam a reflexão individual de cada um. Tá? Verdade. E nesse ponto, agora já concluído o primeiro curso, né? E aí a gente estava falando isso em off. Agora, julho, você deve concluir o segundo, né? Sim. Bacharel. Me conte, finalizado o primeiro, já quase finalizando o segundo, a educação física te satisfez? Sim. Por quê? Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas me satisfez no sentido de a gente entra num curso com medo do que nos espera, se vai ser aquilo que a gente quer, se é aquilo que você quer seguir, né? Mas eu acho que a educação física tem um diferencial muito grande, porque ela te coloca mais perto das pessoas, né? Mais perto do que as pessoas são, das individualidades dela. Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Estar em uma área que eu posso auxiliar e ajudar outras pessoas a melhorar algo na vida delas é algo que me satisfaz, que me deixa feliz. Então, e é uma área que eu posso estar próxima desde criança, desde adulto, desde homem, desde mulher, desde idoso, qualquer pessoa.
Então, eu acho que eu me sinto satisfeita por aquilo que eu escolhi como minha profissão ser algo que eu posso ajudar as pessoas, né? Pode ser através do meu trabalho, eu posso mudar a vida de alguém, por exemplo, eu posso melhorar a vida de alguém. Então, eu falo que a educação física, por mais que as pessoas não olhem com esse olhar para ela, mas é uma profissão de muita responsabilidade. Porque você está lidando com o corpo da pessoa, você está lidando com a saúde dela, seja física, seja mental. Então, você está lidando com o futuro dela, a partir do momento que você está na licenciatura, você está na construção do ser humano ali, na construção das características dessa pessoa, da visão de mundo dela, de como ela vai enxergar, por exemplo, a universidade, como um espaço que ela pode sim entrar, que ela pode pertencer, usufruir. Então, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade social mesmo, educação física, seja no âmbito do bacharel, seja no âmbito da licenciatura. Por mais que às vezes eu fico pensando assim, qual área realmente eu vou seguir, aonde, nossa, será que eu tenho que seguir só essa área? Eu posso percorrer outros caminhos, seguir mais de um, trabalhar com criança, mas trabalhar também com idoso, sabe? Então, eu acho que me sinto satisfeita, em constante descoberta, em constante procura por aquilo que me chama atenção e sempre pensando no que é bom para as pessoas, né? Sempre tentando isso aí, por mais que às vezes a gente não consiga. Esse ponto que você colocou, eu acho que ele é fantástico, porque, de fato, principalmente para essa nova geração, que você faz parte, e que eu já estou saindo nova geração, aí eu junto é meio foda, né? Mas tem uma questão dessa nova geração que é uma geração muito autêntica em si. Assim, vocês vão ter um caminho, trilhar um caminho muito diferente de quem já passou. Pelas características da sociedade normal mesmo, assim, tá tudo mudando muito rápido, né? Meio papo de tiozão, mas eu juro que faz sentido. Tá tudo mudando muito rápido. Então, assim, algumas vivências que alguns tiveram já não fazem mais sentido em termos de passagem de rito, assim, de falar, olha, segue esse caminho único aqui, se especialize em tal coisa que o mercado vai crescer. Ninguém sabe qual que é. Então, assim, é um cenário muito desafiador, imagino que de fato seja, né? E aí gera aqueles pontos que a gente ia falando, né? Putz, e a transição, e a ansiedade, e aquilo outro, mas também gera aquele frio na barriga de falar, opa, agora tem uma outra área novíssima, tem um outro desafio novo que dá para encarar. Então, assim, e aí os elogios que eu fiz em off ficam em público também. Eu acho que a geração que vocês ali da UFB tinha uma geração muito boa, te inclui, obviamente. Uma geração muito estudiosa, muito talentosa, com um pensamento crítico diferenciado, que eu acho muitíssimo importante para a nossa área, que falta muitas vezes. E principalmente dessa geração, era uma geração muito esforçada. Então, assim, era uma geração que corria atrás do que estava querendo. Então, independente do desafio, as habilidades você já tem. Então, tá mais tranquilo. Assim, pelo menos de fora, obviamente, né? Não estou na pele da pessoa, aí fica mais fácil falar. Mas de fora, analisando de fora, né? Minha função é ser analista, né? Então, assim, seja de futebol ou de pessoas, minha função é essa. Olhando de fora de quem não tem que tomar as decisões, me parece que vocês ali daquele grupo, você, Clarice, o Gabriel, sempre foram pessoas fora da curva. Então, assim, virão desafios, óbvio, vai dar aquele frio na barriga, óbvio, mas vocês vão tirar de letra, óbvio também. Então, fica mais tranquilo. E fica em público aqui o elogio também. Entendeu? Porque fica muito mais legal. Fica em público os Fico meio elogios sem também. graça com elogios, mas muito obrigada. Não, esse programa é um grande constrangimento. Esse programa é um grandíssimo constrangimento. A minha função é essa. Minha função é basicamente promover um constrangimento elogiando todo mundo. Assim, é uma coisa mais divertida. E pegando um gancho nessa questão, principalmente olhando aí para o futuro, dentro daquilo que você olha do teu dia a dia, dentro da profissão principalmente, né, e também para você enquanto pessoa, qual que você acha que é o teu grande desafio hoje? Assim, você olha e fala, putz, eu tenho essa dificuldade e eu adoraria superar essa dificuldade. Grande desafio.
Eu acho que eu sou uma Perguntinha pessoa. filosófica, né? Perguntinha É, filosófica. eu acho que eu sou uma pessoa um pouco pessimista, às vezes, comigo mesma. Então, acho que o grande desafio seria, às vezes, tem uma área que eu não tenho tanta familiaridade, mas eu tenho vontade de percorrer essa área, mas assim, eu fico me cobrando tanto e achando que eu não consigo, que eu não sou capaz, esse lado pessimista, que eu não vou ser, não vou ter, entre aspas, sucesso nesse ramo, então eu fico com esse olhar pessimista, assim, dando um exemplo, nunca fui, assim, voltada para a área da academia, por exemplo, da musculação, então sempre foi eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus, eu preciso aprender sobre, mas é assim, barreiras de falar, nossa, eu não vou me dar bem, eu não consigo, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha, assim, do meu dia a dia mesmo, daquilo que eu frequento, daquilo que eu estudo mais, então eu sempre via como algo difícil para mim, assim, falar, não vou dar conta, não vou dar conta, e aí, esse ano, dei um passo, estou tentando, né, estudar mais sobre, fazer estágio na área, é hora de aprender, por mais que eu já estou caminhando para o fim, eu ainda tenho áreas a percorrer, porque o bacharel ele foi muito curto, né? Eu vivi a licenciatura desde 2017, terminei em abril de 2022. Então, todos esses anos, num específico, num caminho, né, numa área, e aí, a partir daí que eu comecei o bacharel, eu já encerro em julho. Então, foi um período muito curto para uma área muito grande. Então, eu estou tentando correr atrás aí de coisas que eu sinto vontade de aprender, de participar, de acompanhar nesse curto período que eu ainda tenho de graduação. Então, eu acho que assim é um local que eu quero destrinchar mais e mais a fundo, por mais que seja assim totalmente fora da minha zona de conforto, que seja difícil para mim. Eu vou dar um exemplo meu, também para não deixar você ficar expondo os seus problemas sozinhas. Teve uma vez, acho que se bobear, ninguém sabe dessa, hein? Essa é nova, essa é novidade. Eu sou um senhor de idade que repito o caos toda hora aqui no programa, mas eu juro que dessa vez é novo, tá, gente? Uma vez eu fui para o Rio, eu estava trabalhando na Universidade do Futebol, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e aí liberaram 2 vagas para a gente participar, acho que de uma dessas academy que manda treinador para os Estados Unidos toda hora. Uhum. Uma dessas aí, eu fui participar de um treinamento, e um dos dias de treinamento era dar uma aula em inglês. Eu odeio inglês, assim, do fundo de minha alma. Eu não cresci ouvindo música em inglês nem para ter a similaridade do som. Assim, zero. Eu odiava aquela matéria, em qualquer momento. E eu acho que eu tinha, sei lá, 23, 24 anos. 22, 23 anos. Eu entrei numa crise de ansiedade uns 2 dias antes. Assim, porque era parte de futebol, era o basicão do basicão. Era um tecnicismo tranquilo. E tinha lá o drible da Marta, o drible do Ronaldinho, tinha umas coisas meio esquisitas para ensinar. E ali você, beleza, você sabe mais ou menos, você já fez o curso de graduação, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Quando vinha para essa parte do inglês, eu travei. Mas eu travei uns 2 dias antes da prova do inglês, assim, 2 dias antes de olhar para o negócio. Eu entrei na crise de ansiedade tão grande que eu desisti. Eu comecei a passar mal uns 2 dias antes, mas passar muito mal. E voltei do Rio para São Paulo, passando mal, 2 dias antes da prova, e não fiz a prova até hoje. Assim, me deu uma crise de ansiedade. Hoje eu tomo remédio para ansiedade, né? Então, assim, já ajudou um pouquinho. Mas eu acho esse desafio muito importante e fazer o quanto antes. Porque esse foi um dos pontos que eu fui aprender muito mais tarde. Do tipo assim, eu tenho exatamente isso. Eu me cobro para um caramba. Então, assim, desafio novo, eu não espero processo de aprendizagem, errar muito no começo e acertar muito no final. Não, eu vou falando, não, foda-se, eu tenho que aprender rápido, é minha profissão, é meu isso, meu aquilo, eu preciso estar sabendo já.
E na verdade, não. Na verdade, o mais normal era ter errado, ter falado tudo errado, alguém ter dado algum conselho e devia estar tudo bem. Então eu entendo essa linha de pensamento mais negativa, mas acho importante para quem esteja nos ouvindo e que também tenha, porque muita gente tem, que é um processo que talvez seja interessante a gente passar o primeiro, que aí, assim como a gente falou do processo de aprendizagem, é a mesma coisa. Vai ser mais difícil passar o primeiro, o segundo vai ser um pouco mais fácil, mas ainda é difícil, o terceiro vai ser... E a gente vai crescendo aos pouquinhos também, nesse processo também, né? Faz parte. Acho que no fim sempre dá certo, né? Por mais que não dê exatamente do jeito que a gente queria, planejava, sonhava, mas no fim dá certo. A gente aprende pelo caminho, cai, levanta, às vezes levanta até mais forte, melhor. Às vezes é bom ficar fora da zona de conforto, porque tira um pouco o comodismo, né, que a gente tem. Isso é importante. Principalmente assim, porque a gente acaba fazendo ao longo da vida de maneira geral, né? A gente tem uma ideia, uma ideia construída da gente, ou dos sonhos, ou da atividade que a gente vai. E algumas ideias, elas são, assim, por mais que elas possam parecer positivas de pano de fundo, mas elas são limitantes. Então, poxa, eu vou ser um grande profissional. Mas calma aí, tem um caminho entre a chegada e aquele ponto. Mas a imagem que a gente acaba tendo é daquele ponto final. Né? A gente não tem imagem do caminho aprendendo caindo. Então, de fato necessário. E olhando para esse desafio, ou para esse conjunto de desafios, nesse cenário que a gente construiu de evolução e de autoaprendizado aí, sobre a situação, aonde você se enxerga daqui a algum tempo? Você tem algum plano traçado? Você vai vivenciar cada parte agora e traçar isso mais para frente? Como que está a tua cabeça nesse momento de transição? Eu não tenho um plano exatamente traçado, né? O meu objetivo é conseguir um trabalho que eu me sinta feliz, e que aquele trabalho me gere uma condição de vida boa, financeiramente falando mesmo, que eu consiga viver de uma maneira tranquila, que não tranquila no sentido assim financeiro mesmo, porque a gente sabe que a área de educação física você tem que trabalhar muito, você ter um pouco, né? Assim, não é uma área que você entra e fala assim, nossa, já vou entrar ganhando muito bem. Não tem jeito. Tem um caminho, como você disse, né? Então, assim, o que eu penso atualmente é que eu seja feliz naquele caminho que eu segui, né? Aquilo que eu quiser fazer, né? Aquela área que eu segui, ou mais de uma área, eu ainda não tenho um caminho totalmente traçado, né? Se eu vou fazer um mestrado, se eu vou, que nem a gente estava conversando antes, se eu vou para o mercado de trabalho logo de cara e procurar me especializar naquilo que eu tenho trabalhado, que eu tenho visto que é uma área que eu gosto, que vai me dar um bom futuro. Eu ainda não tenho, assim, uma meta bem traçada. Eu acho que já é momento de pensar sobre isso, já é momento de esquematizar essas coisas, sim. Quando a gente vai chegando ao fim de um processo, a gente precisa ver quais serão as próximas atitudes, né? Mas, assim, eu estou tentando enxergar o que seriam esses próximos passos mesmo. Mas ainda não tenho. Eu falo assim, nossa, eu tenho o objetivo que eu vou sair da universidade em julho e vou me ingressar no mestrado, sabe? Eu ainda não tenho isso. Claro que são coisas a se pensar. Acho que a vida da gente, às vezes eu estou aqui conversando com você agora, mas pode ser que daqui uns dias eu já tenha que percorrer um outro caminho, em outro lugar, em outra cidade, ou esteja passando por um momento diferente do que eu estou agora. Então, acho que a vida da gente, ela às vezes é muito incerta, por mais que a ansiedade queira tudo muito rápido, queira tudo muito certinho, ó, agora eu vou fazer isso, depois isso. Nunca foi assim, né? As coisas nem sempre andam esquematizadas, então eu tento não me apegar tanto a eu vou fazer isso aqui daqui tanto tempo. Eu quero fazer aquilo ali, mas eu posso ter um pouquinho mais de tempo, ou às vezes vai dar para fazer antes. Então, eu tento
me policiar disso mesmo, da autocobrança ser algo tão presente, então eu tento dar uma pisada no freio para depois aquilo ali eu perder o controle, sabe? Eu acho isso. Eu já falei algumas vezes aqui das pessoas que têm esse objetivo de tornar a vida mais leve, mais feliz, mais proveitosa, de alguma maneira. Eu acho muito corajoso. Acho muito corajoso, porque isso vai na contramão de muita coisa que a gente ouve. Né? Sim. Mais natural seria, sei lá, você tem 23 anos, eu chegar para você e falar, agora é o momento, você está com energia, então vai e faz 20 mil cursos, especializa em tudo, e não para até você se esgotar mentalmente, vai lá e faz só tudo. E, na verdade, justamente por você ter 23 anos, você tem muito tempo, assim, para passar, para percorrer, e não precisa correr, porque justamente o tempo está aí e se aproveita. Então, assim, eu acho muito corajoso e muito bonito da parte de quem vem aqui e fala assim, pô, não, acho que agora é o momento de pensar com calma, tirar um tempo, refletir, trocar uma ideia, ficar um pouco com a família, trocar uma ideia depois com todo mundo. Por mais que eu e Iago não seja assim, eu sou de novo ansioso, então eu estou de mudança de casa, eu estava fazendo o esquadro da casa da onde eu vou colocar os móveis ainda. Eu sou muito metódico, muito nerd, muito nerd. Minha mãe chamaria de virginiano. Né? Minha mãe chamaria de virginiano, né? Eu sou um cara organizado, é horrível. Então, assim, de maneira geral, por mais que eu não sirva como exemplo do conselho que eu estou falando, eu acho muito legal, muito corajoso. Justamente isso eu acho muito bacana. E é claro, né? A geração de vocês, eu imagino que já saibam, mas sempre terei esse senhor de idade que está do outro lado da tela aqui. Vocês podem mandar mensagem, né? A vantagem de ser um falador toda hora é que, a partir do momento que alguém puxa assunto, eu, como um bom senhor de idade, que algum jovem puxa assunto, eu amo e vou embora no assunto, né? Eu tranquilamente vou morar perto de uma universidade senhor de idade, ficarei varrendo rua de manhã e conversarei com jovens que passem semi-bêbados à frente da minha casa perguntando como eu tô. Então, esse é o futuro. Passado da minha vida. Tranquilo, tranquilo. Ai, obrigada, Iago. Precisando, mande mensagem, a gente troca ideia. Vantagem de ser velha é a gente poder ficar dando conselho para gente mais nova. Entendeu? Agora, que eu já estou ficando mais velho, fica mais fácil entrar nesses pontos. E para a gente finalizar, até por conta do horário que a gente combinou, aliás, antes da gente finalizar, fica o meu convite, né? Você sabe que eu vou te chamar de novo, né? Já me 3 vezes para você antes do papo começar, então você já acredito que eu vou deixar esse constrangimento público, né, de convidar publicamente, que é para a pessoa poder fazer, não volto. Fica muito chato falar não agora, nesse momento, entendeu? Eu jogo essa pressão social, você fala assim, e eu falo, gente, viu como você prometeu em público? Tá gravado, gente. Tá gravado. Jogou a bomba, né? Eu sou esse estrategista, né? Eu sou esse cara que faz isso mesmo. Tem melhor condição. Eu espero que você volte mesmo, de fato. Será um prazer estar aqui. Esse excesso de educação que acaba com o Brasil também. A falta e o excesso acabam com a educação do Brasil. Entendeu? Para a gente finalizar, a gente falou muito da questão do que você gostaria para a educação física, de maneira geral, para a tua carreira, de maneira geral. Agora, uma última pergunta filosófica. Para a vida como um todo, tendo feito tudo aquilo que você fez, tendo em mente tudo aquilo que você ainda pode vir a fazer, o que você quer da vida? Eu quero dar vida o que é de melhor, né? Eu acho que ter a oportunidade de aproveitar a vida mesmo, de não terminar a vida assim em constante trabalho, viver pelo trabalho, para o trabalho. Eu quero para a vida assim que eu seja muito feliz no meu trabalho, mas que eu também seja muito feliz com a minha família, que eu seja muito feliz no meu lazer, eu seja muito feliz em todos os outros lugares, não sendo utópica do ser feliz, né? Felicidade cada um tem a sua, digamos assim, né? Cada um enxerga a felicidade de uma forma. Mas ser feliz no sentido assim de das pessoas que você gosta de estar bem, de saúde mesmo, né? A felicidade, ela percorre outros caminhos, além do alegria, digamos assim, né?
mas a felicidade de ter uma casa, de ter uma família, de ver seus pais bem, né? Já numa fase da vida desacelerada, porque eles já aceleraram muito para eu ter o que eu tenho hoje, para viver o que eu estou vivendo, ainda aceleram, né? Então, eu quero que um caminho um pouco inverso, que eu esteja mais acelerada, mas não a ponto de não conseguir aproveitar o que a gente mais tem de importante na vida, que são as pessoas, né? Que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum transforma o sentimento, que dinheiro nenhum é capaz de suprir, né? Porque às vezes a gente pode ter tudo, mas não tem nossa família do lado, então eu acho que o que eu quero da vida é que eu consiga mesmo aproveitar as pessoas que eu gosto, que eu consiga que elas vivam um tempo bom assim para a gente poder desfrutar de coisas que às vezes a gente não conseguiu agora financeiramente, né? Mas que consiga em um futuro próximo, se Deus quiser. Acho que é meio utópico, né? Mas é pensar nesse caminho mesmo. A gente não sabe o que nos espera para frente, então que esteja presente aquelas pessoas que fizeram parte do seu caminho, um caminho difícil, da hora que você está construindo todas as coisas, né? Na hora de desfrutar, que esteja aquelas pessoas que realmente estiveram presentes, que são importantes para você. Eu não diria que é utópico, porque daquele grupo vocês têm uma inteligência muito grande que vocês se reúnem com boas pessoas. Então, assim, pelo menos na época que a gente conviveu aí, né, mais próximo, aí, principalmente antes da pandemia, né, obviamente, o grupo de vocês era um grupo muito bom. E era muito bom porque todas as pessoas ali tinham essa preocupação humana entre vocês, principalmente ali. Né? E aí, quando você fala, por exemplo, que ao longo da tua história vem a Doyara e vem o Gabriel, eu falo, excelente. Começamos bem, essa ideia de ser feliz. Tem grandes pessoas ao lado, muito próximo. Então, sim, acredito eu que esse sonho pode parecer utópico, mas eu tenho a sensação de trabalhar com previsão, né? Então, a gente já começa a acertar algumas coisinhas. Eu tenho a sensação que você vai conseguir. Tem essa leve sensação que você vai conseguir. Deus quiser, né? E ali, para encerrar, queria te agradecer o aceite do convite. Você voltará ao canal, assim, porque, assim como eu falo, para a tua geração, vocês têm uma coisa para acrescentar que é muito legal. Vocês vão passar por coisa nova muitas vezes. Então, vocês têm muita coisa para vir contar para mim, que sou um senhor de idade. Então, assim, vocês vão passar por coisa nova, vocês podem voltar aqui e passar horas e horas conversando comigo em diferentes momentos da vida, contando como está a carreira de cada um. Então, assim, vou te chamar, espero muito que você aceite o convite toda vez que eu te chamar. Fique tranquila, eu prometo que eu mando menos mensagens dessa vez. Eu prometo que eu mando menos mensagens, tá? Esse meu jeito assim, mais incisivo de ficar mandando mensagem a cada um mês e meio, mais ou menos. Eu juro que eu espaço um pouco mais, tá? Espaço um pouquinho mais isso. Mas eu espero muito, de fato, que você volte. Se você quiser deixar uma última palavra, um último recado, depois eu faço encerramento. Mas, novamente, muito obrigado pela conversa. Iago, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo ter esse momento de conversa com você. E já te falei uma vez, vou falar de novo, seu elevador, você vai direto para o céu. Lembra, né? É direto para o céu. Mas, assim, fazendo um agradecimento mesmo por todas as pessoas que fizeram parte, assim, da minha graduação, né? Todos os professores, especialmente a Doyara, que foi minha orientadora, foi alguém muito importante, assim, na minha graduação, na minha vida. Aprendi muita coisa com ela, ainda aprendo. Agradeço também aos meus amigos, que naquele primeiro dia de aula achei que não ia ter nenhum, mas depois fiz grandes amigos para a vida toda. Não vou citar nomes aqui para não correr o risco de esquecer de ninguém, mas agradeço também todas as pessoas que fizeram parte, né, desse processo da universidade, minha família. Parece que eu estou me despedindo, né? Mas a gente vai chegando no final do curso, a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo, né? Agradeço ao meu namorado também, que foi uma pessoa muito importante e para mim, né? Nessa graduação, na vida. Então, todas aquelas pessoas que de alguma forma contribuíram e ainda contribuem, né? Para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, né?
Muito obrigada a todos. Feliz ano novo, né? No meio do mês, como diz o Iago. 2023 seja um ano de muitas realizações para todos mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Desculpa a timidez, alguma coisa que eu tenha dito mesmo, mas fico feliz de estar aqui presente. É uma experiência nova na minha vida, inclusive. Eu nunca tinha feito um podcast, e aí, o primeiro. Obrigada. Eu que agradeço, porque assim, se alguém tivesse me feito esse convite na época que vocês estão, eu não sei se eu teria coragem de participar. Então, assim, eu agradeço muito a vocês pela confiança, né? De destinar essa primeira vez em podcast, essa persona careca que está aqui desse lado aqui. É sempre muito bom contar com a confiança de vocês. E eu espero muito ir para o céu. O elevador vai direto, hein? Olha, é o mínimo. É o mínimo de recompensa. Brincadeira, tá? Eu preciso muito parar de fazer essas piadas. Eu preciso muito parar de fazer essas piadas. Quem entendeu, entendeu, hein? Quem pegou, pegou aí a referência. Quem pegou, pegou. Entendeu? Vou pro céu? Provavelmente, entendeu? Provavelmente algumas vezes eu vou. Você e mais alguns, né? Tem o pessoal ali que... eu, assim, eu não sou um cara muito religioso, mas, assim, até onde eu saiba, depois do purgatório, depois da experiência, você vai pro céu. Ai. Fica aí essa piada aí de final. Fica aí essa piada interna. Quem pegou. Quem tá dando risada agora tá legal. Quem tá puto também não tem... Eu não tenho responsabilidade, que eu não falei nome nenhum. Tá tudo Nem bem. eu, então tá tudo bem. Pra mim, aqui, ó, tranquilo, foi só uma piadinha interna. Exatamente. Aline, novamente, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela conversa. Volte sempre. E a todos vocês que estão nos assistindo. Acharam que eu ia esquecer? Não vou esquecer. Vou pedir tudo novamente, porque o YouTube é assim. Ele faz eu pedir 2 vezes a mesma coisa. Que é o quê? Você deixar a tua curtida no vídeo. Achou que eu ia esquecer só por causa lá do começo? Claro que não, gente. Vocês acham? Eu tenho péssima memória? Tenho, mas assim, para as coisas que me importam muito, eu tenho uma memória excelente. E essa é uma delas. Então deixa teu like agora no vídeo, já que você não deixou lá no começo, tá? Você deixou o like no começo? Te agradeço demais. Compartilha com o máximo de gente possível, principalmente com aquelas pessoas que vão olhar para o conteúdo, olhar para a conversa e poder fazer uma reflexão própria. São momentos diferentes da vida, tá? Então eu peço, por favor, que vocês deixem esse compartilhamento, deixe sua curtida e, é claro, fez tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho e comentário aqui embaixo, compartilhando sua experiência, colocando o nome de uma pessoa que você gostaria de ver aqui na tela, sempre muito importante, para a gente poder aumentar o tamanho dessa comunidade e poder trocar uma ideia livre sobre a vida, sobre as experiências, sobre tudo. Combinado? Então, um grande abraço a todos. Aline, meu muito obrigado e até uma próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.